esperar do ministro Luiz Fux à frente do Supremo Tribunal Federal? Esse é o tema da minha entrevista de hoje com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada. Olá, Dr. Quioche, como vai o senhor? Tudo bem, Viviane. Dr. Quioche, hoje dia da democracia, uma palavra aí, hoje o dia que nós estamos gravando, no dia da democracia, uma palavra que foi muito usada pelo ministro Luiz Fux na sua posse, né? Falando aí da liberdade de imprensa, da importância da preservação da democracia. Na sua opinião, doutor Quioche Arada, como vai ser o mandato aí do ministro Luiz Fux à frente do Supremo Tribunal Federal? Eu acho que vai melhorar bastante em termos de relacionamento institucional entre os poderes e também vai diminuir um pouco esse ritmo de ativismo judicial, não é? Porque o ministro Fux é uma pessoa muito ponderada, democrata, não é prepotente, é uma pessoa humilde, conhece bem o direito, não é? Apesar de ser especialidade dele direito processual civil, ele domina todos os ramos do direito público mais do que o razoável, né? Então, eu espero que ele coloque a casa em ordem, que o Supremo Tribunal Federal deixe de ficar interferindo nos assuntos de competência do Legislativo e do Executivo, né? Isso ele deixou mais ou menos alinhado no seu discurso de posse, né? Eu espero que realmente isso venha acontecer, porque não podia continuar como estava. Eu não digo que o ministro Dias Toffoli é o culpado de tudo, só que o presidente, embora ele não possa interferir na convicção jurídica de cada ministro, ele tem que fazer seu meio de campo, assim, nos bastidores, para conter os ânimos mais exaltados, né? Para manter a democracia, manter a harmonia entre os poderes, como diz a Constituição, independência e harmonia, né? Agora, não estava acontecendo isso, né? Nós assistimos com espanto o ministro do Supremo impedir a posse de um servidor nomeado pelo presidente da República. Se o presidente não tem competência para nomear, quem é que tem? Não é? Então, são coisas absurdas. Determinar a prisão de um parlamentar em pleno exercício do mandato, essa coisa que não combina com a democracia, né? Nem com a independência dos poderes, né? Doutor Quioche, a gente comentava sobre a posse do novo ministro e a posição do Supremo, se seria com barulho ou mais calma, né? E um dia depois da posse do ministro, o ministro Celso de Mello determinou aí que o presidente Bolsonaro deveria depor presencialmente na Polícia Federal sobre o caso que ele é investigado sobre interferência na Polícia Federal. Como o senhor analisa essa decisão do ministro Celso de Mello? Embora tivesse fundamento jurídico, como ele disse, quando for testemunha, pode fazer o depoimento por escrito. Certo. Agora, quando na condição de acusado, indiciado, deveria ser pessoal. Embora tenha um fundamento jurídico, essa postura dele, eu acho que, em termos de normalidade, normalização do relacionamento institucional, é muito ruim isso daí. O Supremo Tribunal Federal, qualquer Suprema Corte do mundo inteiro, ele tem sempre um componente político. Ele não pode aplicar ao pé da letra uma disposição legal que vá criar mais confusões do que ajuda a resolver os problemas. Então, esse temperamento que ele não tem, ele tem que temperar as normas, né? Não pode fazer uma aplicação fria ao pé da letra sem medir as consequências na área política, né? Então, isso é muito ruim. Agora, ele vive de licença médica, não falta nas sessões. Aquele caso do Banestado deu 2-2 porque ele faltou, entendeu? Agora, para fazer esses despachos que aparecem na mídia, ele está sempre disposto, né? E dá para recorrer dessa decisão à Procuradoria-Geral da República? Pode o procurador
o próprio advogado-geral da Certo. União, ou então a Procuradoria, pode pedir que o plenário decida sobre o assunto, né? Doutor Quiochi, voltando então ao ministro Luiz Fux, e o ministro Luiz Fux sempre foi um defensor aí da Lava Jato, brigou pela prisão de segunda instância. O senhor acha, assim, diante desse desmonte que a gente vê da Operação Lava Jato lá em Curitiba, com a saída do Dallagnol, o senhor acha que com o Fux no Supremo vai ser recuperado esse combate, esse combate à corrupção no país? Eu acho que Lava Jato vai retomar a sua energia, a sua força e vai operar como antes, porque ultimamente estava perdendo fôlego, né? É muito ataque de tudo quanto é lado, né? Mas agora eu tenho a impressão que ele vai retomar seu curso normal. E, doutor Quiochi Arada, o Luiz Fux sempre foi um defensor aí da segunda instância. Votando aí no Congresso Nacional a segunda instância, como o senhor vê esse posicionamento? É um caso resolvido ou o país ainda vai debater prisão em segunda instância? Eu acho que o debate vai continuar, nunca vai ter unanimidade, né? O Supremo Tribunal Federal já tinha decidido, por maioria de voto, que prisão em segunda instância é constitucional. Depois, aproximando-se por causa da prisão do Lula, não é? Eles mudaram essa jurisprudência, diz que ia julgar definitivamente. Ora, já tinha sido julgado definitivamente, né? Então, agora, só que o ministro Toffoli deixou uma brecha, que essa decisão do Supremo pode ser alterada por uma modificação legislativa. Certo. Então, é isso que nós estamos esperando, um projeto legislativo para determinar a prisão em segunda instância. Porque em todo o país do mundo, a prisão é feita em primeira instância, como era no Brasil. O juiz da primeira instância condenou, ele vai para o cilindró. Então, os casos em que se livrava solto, que é aquela expressão jurídica, eram raros. Eram casos de crimes afiançáveis. Esses se livravam solto, quer dizer, podia fazer a apelação sem se recolher à prisão. Nos demais casos, a condição sine qua non para ter o recurso apreciado é que o sujeito se entregasse, fosse preso. Agora, com a condenação em primeira instância do delegado Fleury, que comandava o Esquadrão da Morte, eles fizeram uma lei, dizendo que só em segunda instância. Agora, quando ele estava na véspera de ser condenado em segunda instância, aí aconteceu um suicídio, coisa parecida, aí a coisa ficou resolvida, entendeu? E ainda falando sobre a Lava Jato, doutor Quiochi, como o senhor analisa a ação da Lava Jato, as operações no estado do Rio de Janeiro, tanto no estado quanto na prefeitura do Rio de Janeiro? A polícia está fazendo o que pode, mas não está conseguindo desmantelar a quadrilha que tem lá no Rio. Eu nunca vi um estado tão rico assim em corrupção, em bandidagem, né? População sofrendo, a União mandando recursos financeiros para proteger as pessoas vítimas da pandemia, e as autoridades públicas locais, tanto na prefeitura como no estado, desviando esses recursos. Não é? É uma coisa inusitada, eu nunca vi um negócio desse. Quer dizer, aproveitar o estado de pandemia, o sofrimento da população e tirar proveito financeiro ilícito. Não é? Isso é um despudor, é falta de ética, falta de vergonha, falta de caráter. Não é? Não sei como qualificar esse tipo de gente. E, doutor Quiochi, na verdade, muito se fala, né, que como vem aí as eleições municipais e todos os candidatos que apontam aí nas pesquisas, como o ex-prefeito Eduardo Paes, o Marcelo Crivella, todo mundo que aponta nas pesquisas sofre aí uma represália aí de operações policiais. Mas, na verdade, quando a polícia investiga, acha alguma coisa, não é mesmo, doutora Quiochi? Sim, sempre, né? Quer dizer, a polícia não vai fazer investigações a cego, sempre tem uns indícios, né? Indicadores, tem alguma irregularidade, aí eles vão a fundo e acabam encontrando
documentos, e demais objetos que incriminam o sujeito, né? Doutor Quiochi, para terminar, eu queria então que o senhor falasse um pouco aí do Dia da Democracia. Em algum momento o senhor acha que a democracia aqui no Brasil está ameaçada? Ameaçada, assim, sempre há uma ala, né, tentando desestabilizar a democracia brasileira. Mas as instituições são mais fortes do que essa ala extremista, né, que quer romper a normalidade do país. O Brasil está muito fortalecido em termos de democracia, as Forças Armadas estão aí para apoiar a liberdade, a democracia, entendeu? E de maneira que, né, esses agitadores estão perdendo tempo, né? Nunca vão conseguir acabar com a democracia no país, porque isso está no sangue do brasileiro, está no sangue do povo brasileiro. Doutor Quiochi, o ministro Luiz Fux apresentou aí a pauta agora do Supremo de setembro a dezembro e sem pauta polêmica, pauta de costumes, como quer o Bolsonaro, como o aborto, drogas, ficou fora. Vai ser, então, um ano, até o final do ano, um ano mais tranquilo para o Supremo? Eu acho que sim, porque o Supremo tem que eleger prioridades, né? Não ficar aí discutindo coisa que interessa a uma minoria de 0,5%, 1% da população, isso não interessa. Tem que colocar em debate e julgar rapidamente os temas de interesse nacional. Temas que estão atravancando o andamento da economia, está preocupando milhares e milhares de empresários que estão vivendo numa insegurança jurídica total, não sabe se pode fazer isso, pode fazer aquilo. Isso daí tudo está nos escaninhos do Supremo Tribunal Federal, ninguém está decidindo. Eles proclamam a repercussão geral e esquecem de decidir. Isso é muito mal. A repercussão geral, o que acontece? Ele para todas as instâncias ordinárias. Proclamada a repercussão geral, o juiz não pode mais, nem o tribunal local não pode mais julgar aquele caso até que o Supremo decida. Isso é muito ruim. Proclamou a repercussão geral, vai ter que colocar em pauta para julgar o mérito. Isso que eu acho que o ministro Fux vai fazer. Perfeito. Assim que se recuperar aí da Covid, né, que o ministro tomou posse e já foi contaminado, está afastado. Mas ele está bem, diz que vai acompanhar tudo aí, as sessões online. Esperamos. Assim espero, né? Assim espero. Doutor Quiochi, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado eu. Esse foi o Dr. Quiochi Arada, jurista e presidente do IBEDAFT, falando aí sobre a posse do ministro Luiz Fux à frente do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada pela sua audiência e eu te aguardo na próxima edição do NGT Notícias. Até mais!